Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo ou mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 1º de novembro. Dia 1º de novembro a igreja comemora a solenidade de todos os santos. Mas aqui no Brasil, os bispos pediram permissão à Santa Sé para que essa celebração fosse comemorada no domingo. Então, no domingo próximo, nós aqui no Brasil estaremos comemorando a solenidade de todos os santos, justamente para quê? Para que nós não fiquemos sem celebrar essa solenidade, que é uma missa de preceito. É necessário. Imagina se hoje, dia de trabalho, não é feriado, como é que nós católicos iríamos celebrar essa solenidade? Por isso, no próximo domingo, iremos celebrar a solenidade de todos os santos. Mas estamos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 1 até o 6. Mais uma vez, essa situação dramática dos doutores da lei, aqui os mestres da lei, e aí nós vemos os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os herodianos, essa seita dos herodianos que estavam ali na cola, procurando uma oportunidade para matar Jesus. Eles queriam, eles estavam decididos. E esse intento vai acontecer depois, mas ainda não era o momento. E aí, dia de sábado, Jesus ali na sinagoga, aquele homem de mão seca, e Jesus olha para eles e diz: olha, a lei permite curar em dia de sábado ou não? Essa pergunta que Jesus jogou para eles foi muito importante, porque realmente o sábado, para os judeus, isso não é uma questão nossa. Para nós, o sábado não tem a importância que tem para os judeus. Para nós é o domingo, porque Jesus ressuscitou. Então, na nova lei, no novo ensinamento que nos traz, os primeiros cristãos se reuniam no domingo para comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante notar que os primeiros que se converteram, que se voltaram para Jesus, foram os judeus. Os judeus se convertem e se voltam para nosso Senhor Jesus Cristo. E nos inícios, eles participavam, eles realizavam, comemoravam o sábado, como no Antigo Testamento se pedia, que no 7º dia Deus acabou descansando depois de ter criado, de ter feito toda a obra ali da criação. Então, os primeiros judeus que se converteram, eles continuavam participando no sábado
Só que depois eles foram percebendo, e aqui é o Espírito Santo que vai conduzindo e vai mostrando, que não teria cabimento comemorar, fazer do sábado o dia mais importante, sendo que o dia mais importante para os cristãos foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ao terceiro dia, ele iria ressuscitar, como Jesus falou, e realmente isso aconteceu. Então, fazer do sábado o dia do Senhor é comemorar a primeira criação. Primeira criação. Deus criou o céu, Deus criou a terra, criou o mar, foi criando tudo até nos criar. E aí foi determinado naquele tempo que seria no sábado, o dia do Senhor. Mas aí, com Jesus, nós comemoramos agora a nova criação. A criação que vem com a morte de Jesus e a ressurreição que nos leva para o céu. Então, nós celebramos a segunda criação. Santos padres nos ensinaram isso. Então, os judeus convertidos e também os pagãos passaram a celebrar a Santa Missa no domingo. Você está entendendo? Por isso que nós celebramos no domingo. Existem umas seitas aí que dizem ser cristãs que pararam no Antigo Testamento. Então, é como se a ressurreição de Jesus não tivesse importância, então, para eles. Então, eles ficam com esse negócio de tudo está na Bíblia, e acabam não compreendendo toda essa fase da história da nossa salvação, que vai culminar na segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando ela morre na cruz, que é Jesus, e nos salva. Então nós celebramos o domingo, porque foi no domingo, no primeiro dia da semana, quando aquelas mulheres foram e encontraram o sepulcro vazio. E os cristãos começaram a comemorar esse dia, não desprezando o sábado, mas dando uma tonalidade nova. Jesus ressuscitou no domingo. As portas do céu realmente se abriu quando ele morreu na cruz e agora ele ressuscitou. Por isso que nós comemoramos no domingo. Mas eu abri esse parênteses apenas para voltar agora, para nós compreendermos melhor e voltarmos a essa questão dessa rigidez que os doutores da lei, os fariseus, eles colocaram em relação ao sábado. Em nenhum momento na lei se dizia que no sábado não poderia se fazer o bem. Imagina, o homem está ali de mão seca e Deus está ali, mas ele não reconhecia Jesus como Deus. Então agora Jesus, no caso, diz para ele, faz essa pergunta. Então, a lei permite curar em dia de sábado ou não? Ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? Eles não tinham como dar resposta. Porque consultando a lei, não tinha lá escrito que não poderia se fazer o bem no dia de sábado. Realmente, não poderia ficar trabalhando. Esse trabalho excessivo para ganhar dinheiro e tudo mais. Ainda mais que nesses dias nós vimos Jesus falando que não é a ganância, não é o dinheiro que vai nos dar segurança de vida eterna. O que nos dá segurança de vida eterna é o próprio Deus, a salvação que vem por meio dele. Então, trabalhar realmente no dia do Senhor,
sem motivo nenhum, só pela ganância, não se pode. Então, para nós, o domingo tem que ser santificado mesmo. O domingo é dia de, primeiramente, santificar indo à missa. Segundo, com a família, estar com a família. É o dia de nós rezarmos mais, porque durante a semana não pode, porque vem a desculpa do trabalho, e é verdade. E o domingo é o feriado justamente para isso. É o dia que a família se reúne para uma boa convivência, mas precisa colocar como centro do domingo a Santa Missa, o sacrifício. Nós precisamos santificar, é o terceiro mandamento, guardar os domingos e festa. Mas praticar o bem, quantas vezes lá no confessionário as pessoas vêm e dizem assim: padre, eu quero pedir perdão a Deus porque eu faltei ao domingo na missa. E eu digo: mas por quê? Aí a pessoa diz: porque meu pai estava doente, eu tenho cuidado do meu pai, não tem ninguém que cuide. A minha mãe, não tem ninguém que cuide dela. E por isso eu tive que faltar à missa porque eu tinha que cuidar dela. Eu disse: não, você não pecou. A sua missa foi ter cuidado dessa pessoa, cuidado do seu pai. E Deus se alegrou muito. Agora, faltar à missa no domingo porque eu estava com preguiça, aí não dá, né? Me ajuda aí, meus irmãos. Vamos nos converter, né? Vamos dar o valor necessário de participarmos do santo sacrifício. Mas eu volto mais uma vez, mas a prática do bem tem que realizar. E Jesus agora está mostrando para eles. Eles ficaram em silêncio. Não falaram nada. Porque eles, no fundo, eles sabiam que eles estavam errados. Mas o coração deles estava tão fechado para nosso Senhor. Eles não queriam aceitar que Jesus é Deus. Então eles tomam essa postura, silenciam. É assim que as pessoas, quando são derrubadas no argumento, aqueles argumentos errados, e no momento em que o outro traz o certo, as pessoas que não querem mudar, elas gaguejam, silenciam, vão embora, porque não querem mudar. Foi isso que aconteceu com eles. Aí Jesus joga na cara deles. Então Jesus tomou um homem pela mão, claro, curou, despediu. Depois disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo mesmo em dia de sábado? Olha só, tá vendo, meus irmãos? Imagina, eu não vou nem falar do boi, mas vou falar do filho. Imagina, o seu filho cai num poço, tá lá se afogando, e aí hoje nós não podemos tirar o nosso filho de lá porque hoje é sábado. Que hipocrisia, que coisa, né? E eles não foram capazes de responder a isso. Por que eles não foram capazes de responder? Porque eles sabiam no fundo, que eles estavam errados, mas eles não queriam abrir o coração. Vocês estão vendo? A pessoa, quando não quer mudar de vida, ela tem duas opções. Ela não responde, porque os argumentos dela não foram suficientes, ou ela vai embora. Vai embora, e vai embora ainda com raiva. Talvez até nesse momento em que a pessoa vai embora, seja também o processo onde o Espírito Santo vai fazendo com que aquela pessoa ela repense a vida dela. Você está compreendendo? Então ela vai repensando. Só que nesse repensar,
duas coisas podem acontecer. Ou ela cede, ou ela fica com raiva ainda mais. E é isso que estava acontecendo com eles. Quanto mais Jesus derrubava os argumentos deles, mais eles com raiva ficavam, em vez de se converterem. Aqui tem um dado particular que eu queria partilhar com vocês. Geralmente, quando eu estou fazendo uma pregação ou uma homilia, e eu estou falando uma verdade, e claro, é a verdade que eu tenho que falar, não posso falar mentira. Aquele que ouve, ele vai ter duas reações. Ou ele vai dizer, tá certo, e muda de vida, ou ele vai ficar com raiva. Toda vez que eu ouço uma pessoa dizendo assim, aqui eu estou falando de modo particular com a minha pessoa, isso claro que acontece também com outros sacerdotes. Mas quando eu ouço alguém dizer assim, eu não gosto das coisas que aquele padre fala se referindo à minha pessoa, você sabia que eu me alegro? Sabe por quê? Porque se eu estou falando a verdade do Evangelho, o ensinamento que o Senhor nos trouxe, e a pessoa, e esse argumento que eu estou falando é a verdade, e a pessoa diz, eu não gosto das coisas que aquele padre fala, é porque ela está vivendo aquela situação de forma errada. Está entendendo? Então, ela diz, eu não gosto, porque ela não quer mudar, ela quer continuar no erro dela. Então, ali é um momento em que Deus começa a realizar o processo de conversão daquela pessoa. Agora, ela vai ter que decidir lá na frente. É a situação desses fariseus, desses doutores da lei. Eles ficaram em silêncio, ficaram com raiva. Lá essa passagem do Evangelho lá em São Marcos, se eu não me engano, é no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus cura, faz essa pergunta e cura o homem de mão seca, ali fala que eles tomaram a firme decisão de matar Jesus, em vez de eles abrirem um coração. Então, nesse momento que a pessoa diz, não gosto das coisas que esse padre ou aquele padre fala, sendo que é uma verdade, por exemplo, está se falando que a pessoa precisa parar de roubar. Aí o cara não quer parar de roubar, ele quer continuar roubando. E aí o argumento é, não pode roubar, porque Deus disse, é um mandamento da lei de Deus, nós não podemos tirar coisa do outro, é melhor pedir, se está precisando, pede, não roube. A pessoa ela quer continuar roubando, ela quer continuar furtando. Ela diz, eu não gosto das coisas que esse padre fala, porque ele não quer mudar. Só que ela se denuncia. Entenda uma coisa, toda vez que um sacerdote está falando uma verdade, a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, e o outro diz, eu não gosto, ela está se denunciando, ela está mostrando que ela está vivendo aquilo e ela não quer sair daquilo. E eu me alegro porque a pessoa, ela ouviu e ela vai ter que tomar uma decisão. Claro, não é que eu me alegro por me alegrar, eu me alegro porque Deus está fazendo. Eu não me alegro tanto quando uma pessoa diz, nossa, eu gostei da sua pregação. Quando ela diz, gostei, é porque ela está vivendo aquilo. Mas quando ela diz, eu não gostei, é porque ela está no caminho errado. E ela precisa mudar de vida. Pode observar, qualquer sacerdote que esteja falando a verdade, e aquela pessoa, ela começa a se estribuchar, a brigar, e não gosto disso, por que está falando dessas coisas? É porque ela está vivendo aquilo, e ela não quer sair, mas pode ser que neste momento seja o momento da graça,
para que ela possa abrir o coração. Por isso, nesse momento não é para se acusar o outro, não é para rezar por ele, para que a obra se realize. Então Jesus derrubou os argumentos desses doutores da lei, eles não tiveram o que falar, ficaram quietos, foram embora e Jesus não deixou de curar aquele homem. Nunca deixe de fazer o bem. Se as pessoas estiverem te criticando pelo bem que você está fazendo, continue a fazer. Não deixe de fazer o bem. E no domingo, o domingo para nós é o dia do Senhor. E é um dia também que nós devemos rezar, glorificar a Deus, ir na missa, mas nós não podemos também deixar de fazer o bem, porque o domingo é o dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.